Olá, nosso público, tudo bem? Anderson Cleiton na área, começando mais um podcast AC Mais 50. E hoje é um podcast especial. É o episódio 1 da nossa série de 12 episódios, né? Teve a estreia, né? O start, né? Que você já deve estar acompanhando aí na nossa playlist. E agora vamos com o episódio 1 da temporada 1. Com um grande convidado, onde você vai ouvir uma história de vida maravilhosa. Vamos estar falando sobre imigração. E hoje eu estou aqui com o Grevice. Tudo bem, Grevice? Tudo bem, pastor. É um prazer também de estar com vocês hoje e acho que seria muito melhor com esse episódio e falarmos de muita coisa. Mas eu agradeço pelo convite já. Que bom, que bom. E sempre a gente começa já quebrando o gelo para não deixar o convidado muito... Sim. Assim, né? Vamos soltar um pouco mais. Sim. Conta um pouco da sua história. Quem é Grevice? Grevice primeiro, Grevice é cristão e Bacana. nasceu na República Democrática do Congo, que é o segundo país mais grande da África, que fica bem no centro da África, quando falamos. E Grevice é engenheiro, formado pela Universidade de Kinshasa, que é a capital da República Democrática do Congo. Sou casado com a minha esposa Aurélie Kankutumba. E hoje eu trabalho na prefeitura, que é o Centro de Atendimento para Imigrante. Lá eu sou assistente de gestão de atendimento. Então, no geral, eu coordeno e supervisiono todos os atendimentos no Centro de Atendimento, que fica aqui bem no centro de São Paulo, no bairro da Bela Vista. Então, no geral, é isso. Que bom. Então vamos destrinchar aí quem é Grevice. Sim. República Democrática do Congo. Porque tem duas, né? Tem duas. Tem a República do Congo e tem a República Democrática do Congo. Vamos ver se eu fiz meu dever de casa. Sim. A República Democrática do Congo está por volta ali de 109 milhões de pessoas? Isso. Isso. Aí a República do Congo, que é a mais pequena, que fica... Mas são duas capitais mais perto do mundo. Ah, é? Tem isso porque também. O que separa os dois países é o Rio Congo. Mas, se você tá em Kinshasa, quer ir pro Brazzaville, porque as duas capitais mais perto do mundo, e é 15 minutos atravessando de barco, você tá no outro país. O Congo seria o quê? Uns 7 milhões de pessoas, talvez? Não sei exatamente o número, mas é bem pequenininho. Nem é quase... nem é mais a cidade de São Paulo. É bem metade, mas é muito pouco, assim. Mas eu acho que já com 7 ou 10 milhões de habitantes, por aí. Eu acho que é mais ou menos isso. Sim. Daí. Quem não conhece o Congo... O principal lá seria o quê? Quais são as riquezas do Congo? Na verdade, o Congo é o que a gente chama na geografia, assim, o catástrofe geográfico, porque a República Democrática tem todos os minerais do mundo. E falamos também hoje se a gente utiliza o celular, um dos minerais que é utilizado hoje no smartphone 70% da reserva mundial é da República Democrática do Congo. Então você que está nos assistindo aí, você já aprendeu, hein? 70% do que é usado na composição do celular. Todo que é smartphone é o minério, que é o coltan, chamado em francês coltan. Então como eles chamam de ouro preto, que é um dos minerais que é utilizado no smartphone. Por essa questão também que temos essa parte do oeste, que é onde que tem essas minerais, que é mais dominado com as questões de guerra, que hoje que é falado
nas mídias, no mundo inteiro. Então, é por essa questão também que essa parte... Mas vamos chegar nessa parte, Sim, calma. sim. É um pequeno spoiler. Sim. A língua principal do Congo. A República Democrática do Congo tem vários idiomas, que eu posso dizer. Vai abrindo. É porque a gente é composto de quase 400 e poucos tribos lá na República Democrática do Congo. Mas os idiomas que são nacionais, tipo, são 4. Tem Chiluba, tem Kikongo, tem Swahili e tem o Lingala. Tipo, o Lingala que é o idioma que é mais falado, sabe? Em toda parte do Congo, todo mundo fala Lingala. Por quê? Porque na Segunda República, na época do presidente Mobutu, como a maioria dos soldados militares falava Lingala, mas como eles são espalhados pelo território inteiro do país, então o Lingala foi um idioma que é mais falado diferenciou. Que se diferenciou, porque era um idioma que é mais falado na área política, até o presidente, quando falava, ele falava algumas coisas em Lingala, sabe? Então, é isso que fez que o Lingala se espalhou bastante, mas hoje ele é falado muito mais pela parte oeste, a parte este, que é falado Swahili, a parte centro, que é falado o Chiluba, e a parte um pouco oeste, que faz a fronteira com Angola, que é o Matadi, é ali que fala Kikongo. Por isso que às vezes, por isso que tem pessoa também na República do Congo que fala também Kikongo. Então, porque antigamente, quando falamos do Rei Congo, era tudo só que em 1885, quando a África foi separado pela colonização, então foi separado muitos povos, só que na verdade são os mesmos povos, por isso que encontramos as mesmas línguas do outro lado, uma Babel, né? do rio, e desse lado as pessoas falam o mesmo idioma, então você vê que a questão da colonização fez que alguns povos se separaram, mas a gente são o mesmo povo no geral. Porque o que mostrou que são um povo mesmo geral, porque eles estão falando o mesmo idioma. Então, a colonização fez essa situação. E para falar também que a República Democrática do Congo foi colonizada por Bego, mas a República do Congo que foi colonizada por os franceses. Então, é isso que é a grande diferença. Mas a gente fala... o francês, que é o idioma internacional que os dois países falam, e também nas escolas, desde o ensino fundamental até as faculdades, a gente estuda em francês. Mas também, nos ensino médio, a gente estudou também os nossos idiomas, que é o Lingala, mas o Lingala você vai estudar quando você está numa parte que fala Lingala. Aí Chiluba, quando você está numa parte que fala Chiluba. Como eu nasci numa região que é do sul-oeste, que é Katanga, que é a capital de minerais, de grandes minerais, que tem várias empresas, isso, as riquezas. E ali que eu nasci, ali fala Swahili. Aí eu saí de Lubumbashi quando eu tinha 5 anos, a gente se mudou para Mbuji-Mayi. E em Mbuji-Mayi fala Chiluba. Aí eu terminei o ensino médio, o ensino fundamental, o ensino médio, e fui para a capital para fazer a faculdade. Aí a faculdade é na capital, que é Kinshasa. Aí Kinshasa a gente fala Lingala. Então, por isso que eu sei dos 3 idiomas, porque temos 4 idiomas nacionais, mas eu falo os 3 idiomas. Então, que é o Lingala, Swahili e Chiluba. E são diferentes, não tem uma aproximação nenhuma entre esses 3 idiomas. Mas o Lingala tem muita aproximação com o português. Por um motivo, porque na época, com a colonização dos primeiros portugueses que chegaram no Reino Congo, tiveram esse troca. Por isso que hoje a gente pode falar, lá em Lingala a gente fala lomingo, mas em português a gente fala domingo. Aí. Então, o copo é a mesma coisa que eu posso falar. Um copo, mesa, que é a mesma coisa que a gente fala também em Lingala. Então, você vê que
com a questão da colonização, o Lingala se aproximou muito do português por ser essa questão, na época, com o Diego Cao, que chegou lá em 1482, lá na República do Congo, tipo, que é o Porto do Matadi, que a gente fala hoje, que é outra província da República Democrática do Congo. Bacana. Sim. Então, vocês estão vendo que tem muita informação Sim. hoje nesse episódio da primeira temporada. Grevis, como que você chega ao Brasil? Como que você falou, não, eu vou para o Brasil? O que te motivou? Na verdade, o que me trouxe para o Brasil, eu já tinha família já aqui. Então, meu irmão mais velho, que já estava aqui já. E isso também é porque sempre é uma coisa que eu sempre penso, sabe? Quando você mora num país que é dominado por várias questões de economia, por várias questões também de política que é instáveis, muitos jovens sempre procuram sair para procurar essa melhoria. E sem querer te cortar, né? Sim. Isso não é uma crítica contra o país. São situações que acontecem em algumas nações, né? Nesse tempo que vivemos. Então, para ninguém achar aqui que a gente está falando mal do país, mas é uma situação que acontece, como brasileiros também vão morar em outros países, como o Canadá, Espanha, Portugal, França, Bélgica. Sim. O sonho americano que as pessoas têm também. Porque a motivação também de mudar de país é por várias condições. Não sempre porque muitas das vezes muita gente só pensa com a questão de o deslocamento pode ser ligado à questão de guerra. Não, é porque todo mundo... as imigrações sempre existiu, desde na época de Jesus Cristo, sabe? Isso. E para falar também, Jesus Cristo também ele foi refugiado, porque ele nunca nasceu no país que queria para nascer. Então, ele foi nascido no outro lugar. Então, a questão da imigração, hoje, por motivo que muita gente trouxe isso como uma questão de que é mal visto, só que desde sempre a imigração existia. E a imigração fez que muitos países também prosperassem e também a troca de conhecimento e de cultura. Porque hoje, se você olha, a América Latina tinha outros povos que moravam aqui. Então, com a vinda de outros povos, isso trouxe diversos conhecimentos. Os países. Isso. Né? Aí existem várias questões que fazem que as pessoas se deslocam de um país por outro. Às vezes é por motivo pessoal, às vezes por questão de guerra, às vezes às vezes por questão de religiões, às vezes é por questão de ameaça. Então, tem várias questões que ligam para que uma pessoa se desloca de um país por outro. Para mim, é um motivo que eu já queria ter outros pensamentos. Eu queria ter viver algo novo. Algo novo, sabe? Então, e sempre, a minha vida sempre era de se deslocar. Até que estava no Congo, você vê que eu falo dos 3 idiomas porque... Isso. Eu ficava me deslocando também. Essa facilidade. Então, e também esse sempre em busca de alguma coisa de melhor, de ver como que também que é o mundo lá fora. Então, o Brasil também fez que eu enxergue o mundo como todo mundo que se desloca para ir a outro lugar e ver como é, porque eu não teve contato com português. Então, o português é uma das coisas que é um idioma que só se deslocando do Congo, que eu cheguei no Brasil que eu consegui falar em português. Lá no Congo a gente só aprende em francês e o inglês também. Então, o inglês a gente estuda até o 3º ano da faculdade. Então, mas na escola pública também todas as escolas, seja público, seja privada, a gente aprende o inglês. Já é uma tradição. Isso já é uma tradição. Tipo, a gente já começa no 4º ano do ensino médio até o 3º ano da faculdade. Então, a gente já estuda. Por isso que a maioria das pessoas que saem do Congo ou de outros países na África, é difícil que ele fale um idioma só. Então, é isso, porque a gente sempre nasceu já exposto a vários idiomas. E chega a ser libertador, né? Porque não tem fronteiras, né? Não tem fronteira. E também, tipo, a questão de aprender o idioma sempre era uma questão da minha curiosidade. Tipo, eu sempre aprendo idioma todos os dias. Tipo, eu tento aprender alguma coisa nova. Porque, assim,
o mundo está em transformação e a gente precisa também se adaptar com as situações, sabe? Então, hoje o inglês domina. Então, todo mundo, às vezes, para fazer negócio, para se deslocar, qualquer lugar que você vai... Qualquer aeroporto, o inglês é primordial, sabe? Então, das minhas primeiras viagens, eu vi que, como eu falava inglês, eu consegui só me comunicar com os agentes da imigração. Quando eu cheguei também no Brasil... então, eu não consegui, porque as pessoas não falavam francês, então eu consegui me comunicar em inglês com os agentes lá do aeroporto. Então, você vê que o idioma faz que as pessoas tenham essa facilidade de chegar onde que quiser. Então, não há uma barreira, sabe? Então, nesse sentido. Então, para você que está nos assistindo, entenda algo que você precisa focar na sua vida. O estudo. O estudo é libertador. Sim. Quando você aprende um idioma, quando você aprende uma profissão. Sim. Tem vários cursos, não só no Brasil, mas fora do Brasil, que você pode estar fazendo aí de forma gratuita, né? E aí agora, depois vamos voltar mais um pouco no Congo. Mas só para não perder o gancho, né? Com a sua facilidade com os idiomas, isso também facilitou nesse projeto onde você trabalha na Prefeitura de São Paulo, que é a questão de receber os imigrantes. Sim. Conta um pouco como é esse projeto, né? E depois a gente vai navegando mais em outros assuntos. O projeto do CRAI, ele nasceu lá em 2014. Ele nasceu com a vinda dos haitianos aqui no Brasil, porque como aconteceu o terremoto lá no Haiti, o governo brasileiro estava recebendo muitos haitianos aqui, tipo, em toda a cidade aqui do Brasil. Foi uma forma de ajudar eles, né? Aí surgiu essa questão de acolhimento. Aí lá foi uma parceria entre a sociedade civil, na verdade a Prefeitura de São Paulo, com o Ministério da Justiça, na época, em 2014, que eles criaram o CRAI. Na época era Centro de Acolhimento para Imigrante. Aí... Em 2016, isso se tornou como uma parceria da sociedade civil com a prefeitura e saiu também uma lei, sabe? Isso virou como uma política pública aqui na cidade de São Paulo, lá em 2016. Aí o siglo do CRAI mudou para Centro de Referência e Atendimento para Imigrante. Então aqui não é mais o Centro de Acolhimento, porque na época era só um centro que vai acolher os imigrantes que chegavam e ficava ali por 3 a 6 meses acolhido nessa casa, que fica aqui bem no centro da cidade. Do lado lá da Câmara Legislativa, lá no bairro de Bela Vista mesmo. Aí, em 2016, quando saiu essa nova lei que criou isso como uma política pública, e com essa lei que o siglo do CRAI também mudou, que hoje que é o Centro de Atendimento para o Imigrante. Aí, na época, tivemos os atendimentos para regularização de documento, que era um dos motivos que faz que qualquer pessoa que se desloca de um país por outro, ao chegar, ele precisa já se regularizar. Por quê? A regularização é primordial, por quê? Porque ele te dá acesso ao serviço, ele te dá acesso ao trabalho. E sem isso, você fica invisível, sabe? Você não é reconhecido. Porque como que você vai ter um acesso ao médico? Como você vai ter o acesso a abrir uma conta bancária? Até um emprego, né? Até um emprego. Então, as pessoas confundem que quando o imigrante chega em um determinado país, que ele está buscando benefícios. E não é isso. Ele está buscando se regularizar para poder começar a dar um start na vida. Isso é. E o Brasil tem uma política de que a pessoa, ao chegar, se regularizar, ele tem já mais facilidade de se inserir no mercado de trabalho, que é muito difícil em outros países, sabe? Isso. Então, em outros países, às vezes, se você tem algum documento provisório, você nem consegue alugar uma casa nem abrir uma conta bancária. Na verdade, você é invisível, você não é gente, digamos assim. E aí gera informalidade, né? Isso, aí gera uma informalidade. Mas o Brasil já facilita essa possibilidade com o documento provisório. A gente tem acesso a alugar uma casa, abrir uma conta bancária. Então,
Aí, voltando ao CRAI, o motivo do CRAI foi por essa situação de ajudar imigrante que chega à cidade de São Paulo, que não entende de como que funciona o serviço. Não sabe como tirar um CPF, como uma carteira de trabalho. Então, aí saber também que existe possibilidade de acessar alguns serviços públicos, sabe? E esse centro de referência foi feito por isso. Então, o que a gente faz lá no CRAI é assim, orientação de documento, acesso ao serviço jurídico, acesso o serviço de assistência social, a educação e o setor de psicologia. Então, que é fundamental, né? Que é fundamental. O que a gente faz lá de serviço como jurídico é que a gente atende todas as pessoas que têm problema com questão, tipo, pode ser até de questão penal, pode ser de questão também que o processo dele foi negado, então tem que recorrer, tudo isso a mais. Mas a gente não judicializa, por isso que a gente tem o nosso parceiro grande, que é a Defensoria Pública da União, que nos apoia nessa questão de judicializar. Que dá esse suporte. Isso, que dá esse suporte de judicializar esses processos. E normalmente, toda quarta-feira eles fazem lá atendimento lá no CRAI. Bacana. Aí das 9 até meio-dia, eles fazem todos esses atendimentos. Uma das coisas que a gente vê no CRAI é que a regularização migratória é o carro-chefe do nosso serviço. Quando eu entrei no CRAI, eu entrei como atendente, como técnico de regularização migratória. Então, é só depois de 2 anos, durante a pandemia, que surgiu esse cargo de assistência de atendimento. Então, é um dos cargos que nunca existia. Então, eu sou a primeira pessoa... Você abriu essa porta. Abri essa porta. Sou a primeira pessoa a assumir esse cargo. Então, nos 10 anos que o CRAI existe, então, eu sou o primeiro... assistência de atendimento, assistência de gestão de atendimento no CRAI. Então, quando surgiu essa vaga, era para como entender como que funciona o supervisionar os atendimentos. E também ter uma pessoa que entende muito bem da questão migratória no Brasil. Porque vários processos, é diverso, e precisamos de alguém que entende muito bem para orientar os imigrantes. E uma das coisas que é muito legal, porque o CRAI é um dos primeiros serviços que atende as pessoas no idioma do país. Isso então, é bacana. E os técnicos de regularização migratória, todos eles são os imigrantes. Então, hoje, os idiomas que a gente atende lá é o crioulo, o francês, Tiluba, Swahili, Lingala, persa, árabe, espanhol e o português e o inglês. Aí tem outros idiomas também, o Fon, então tem vários idiomas. Hoje, russo também a gente atende lá. Então hoje tem muitos idiomas que, pelo menos temos mais de 8 idiomas que é atendido lá no CRAI. Então cada pessoa que pode acessar ali, ele não tem mais dificuldade de se comunicar, porque ele vai ser atendido no idioma do que ele prefere. Então, por esse motivo também foi contratado, porque na época eles precisavam de um congolês que fala dos idiomas. Então, eu falava dos 13 idiomas, então que facilitaria no atendimento dos congoleses que chegavam ao Brasil, para apoiar na questão de documentação e de orientação ao serviço. E desde de 2014 até 2018... o CRAI era portas abertas, a gente atendia com portas abertas, mas com a chegada da pandemia, isso mudou o jogo. Fechou. A gente nunca fechou, a gente continua atendendo, mesmo durante a pandemia, a gente nunca fechou, mas a gente reduziu o nosso atendimento, porque muito serviço também na época já estava fechado, mas o único objetivo era que a gente ficava lá para não deixar eles desamparados. Isso, só para passar essa informação, olha... serviço estão fechado, precisa que você aguarda quando tiver retorno. Olha, tem serviço agora que são abertos, que você pode, se você não está trabalhando, você pode ter acesso a uma cesta básica, porque eu acho que na época a prefeitura ajudava a entregar em alguns postos, assim, cesta básica para a pessoa. Então, essas orientações também, algumas pessoas que não teve um local para ficar...
Então, todas essas orientações também, o meu documento venceu, eu não consigo pegar aquele benefício na época que era o benefício. Eu falo, olha, na época a Defensoria Pública ajudou a gente a ter um ofício, e esse ofício ajudava até a pessoa poderia sacar o dinheiro no banco, mesmo com documento de país de origem. Então, acho que o serviço sempre trouxe essa questão de desempenho na vida dos imigrantes, de imigrante e refugiado, para ajudar a entender e como se regularizar também. Entender que ele não é uma ameaça, mas é uma pessoa que está ali para contribuir. Para somar com o país. Para somar com o país. Então, acho que isso é uma das coisas muito legal da imigração em si. Uma dúvida também, assim, que o foco, né, do nosso podcast é o 50 a mais. Sim. Esses imigrantes 50 a mais, né, que Sim. chegam no país, eles têm esse mesmo suporte, essa mesma estrutura? Sim, é porque o Brasil também já tem esse suporte já para a pessoa idoso ou a pessoa com mais de 50 anos, por essa questão de que existe o que eu vi no Brasil, que é muito legal, dos preferencial, sabe? Que é uma das coisas que não existe em qualquer lugar. Tipo, tem alguns países que não tem. São poucos países. São poucos países que tem essa questão de pensar com as pessoas, tipo, mulher com grávida, idoso, sabe? Você vê que tem algum serviço ali específico, público. Talvez transporte público, tipo um serviço bem específico para um perfil específico dessas pessoas, sabe? De pessoa com deficiência, de pessoa idoso. Então, eu acho que é isso muito legal. É uma empatia, né? Isso, que é muito legal no Brasil. Então, e hoje, a questão também para a imigração de pessoa com uma certa idade, ele tem essa preferência quando entra num processo. O processo dele não é tratado como um jovem, o processo dele é tratado como preferencial. Acesso aos serviços públicos, tipo uma UBS. Então, a gente vê que o Brasil facilita também essa questão de saúde também, de que hoje temos uma UBS, temos a AMA, UPA, que as pessoas têm acesso a ter ter esse serviço para cuidar de saúde mesmo, porque nem é todos os países que têm esse serviço assim. Essa questão de saúde, que você está falando, o Brasil ele tem uma parceria com Cabo Verde, Itália e Portugal, que é um documento que se chama PB4. Isso, Então, se você for nesses países, você tira esse documento, né, o PB4, é só você entrar lá no gov.br, né? Você faz o seu cadastro lá, você consegue tirar esse PB4. Então, é um diferencial que você não precisa, nesses países, pagar o seguro viagem. Isso, Então, são poucas nações que têm esse tipo de parceria. O Brasil tem com a Itália, Cabo Verde e Portugal. Não sei se tem em outros países, mas esses eu me recordo. Eu acho que é uma das coisas que é muito diferencial do Brasil também, dessa questão que a gente tem também acesso aos remédios gratuitos. Então, acho que isso ajuda muito. Isso ajuda bastante, porque alguns países não existe essa possibilidade. E no começo, né, o imigrante... Isso Quando ele vem fragilizado... Gente, aqui a gente está falando de imigrantes que vêm numa situação que está recomeçando a vida, numa questão de vulnerabilidade. Isso, como aconteceu no Haiti. Isso né? Então, para as pessoas não confundirem as coisas. Sim. É diferente quando você já tem uma questão econômica que você pode imigrar de outra forma, pagando o seu visto, fazendo todo aquele processo que a gente sabe, né, em alguns países. Então, para depois nos comentários aí não achar que a gente está fazendo algum tipo de apologia ou incentivando uma imigração de forma ilegal. Não é isso. Sim. São situações como o Grevice colocou, a questão do Haiti, que até hoje o Haiti tenta se reconstruir, tem uma dificuldade. Eu acho que há 1 ano e meio ou 2 anos atrás, por exemplo, o Porto Rico teve uma dificuldade com as tempestades. Acho que o ano passado... não é o Panamá, como que chama o país? República Dominicana? República Dominicana teve uma situação também muito difícil. E aí as pessoas começam a ir para outros países, vai para o Panamá, vem para o Brasil.
tenta ir para a Espanha, porque tem a questão Isso, do idioma local, local. né? Então, aquele que fala espanhol tenta procurar um país ali onde tem um espanhol para Sim. tentar ter uma também, certa facilidade, né? sim. E também tem várias imigrações que nesses 10 anos que aconteceu no Brasil, que a gente tem as imigrações, pessoal da Síria, Isso, Venezuela, isso. Afegã, que são recentes. Não sei se a Turquia tem essa questão com os terremotos, ou se veio Não, pouco ou não. muita, tipo, imigrante turco vem para o Brasil. Tipo, é um número muito baixíssimo. Tipo, nos 10 anos que a gente vê das imigrações que acontecem no Brasil, tem Bolívia, tem Angola, Qual Venezuela. seriam os 3 países, assim, os tops? Assim? Hoje, no CRA, que a gente vê, dos top é Bolívia, Venezuela e Angola. Angola também bastante, Isso, né? bastante. Com Angola, porque também dessa questão que hoje o Brasil tem um acordo CPLP, que é de Isso. país de língua portuguesa. Então, isso também facilitou que fez também que alguns brasileiros também foi ao Portugal, se regularizou esse mecanismo, e também outros países também se regularizaram no Brasil por essa portaria que saiu em 2023, lá em outubro, que foi lançado, e isso regularizou bastante pessoa. E aí faz aquele fluxo que você está falando da imigração, né? De poder circular com calma, com qualidade. Com o apoio dos governos. Isso, com o apoio dos governos. São os países de língua portuguesa. Isso, de país de língua portuguesa, tipo Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Portugal, outro Na Ásia tem algum país? Na Ásia eu acho que é Macau. Isso. Isso é. Eu acho que é o Timor-Leste. Isso. E Timor-Leste, isso é. Isso. Então, esses são dos países que falam português. E com essa facilidade, tipo, essa pessoa chegando ao Brasil, ele pode vir com visto de turismo, mas se ele quer se regularizar, ele pode se regularizar no sempre. próprio site da... Não, se regularizar, tipo, a pessoa vem com visto do Brasil, chegando no Brasil, ele já tem essa possibilidade da documentação na Polícia Federal. Então, ele não tem problema. Aí tem alguns requisitos que ele precisa cumprir, se fosse menor de idade... Aí precisa apresentar algumas documentação que comprova a filiação. Se fosse adulto, vai ter a questão de apresentar os antecedência criminal, tudo mais. Mas essa parte já é uma parte já com governamental, que a pessoa vai ter que dar a entrada para conseguir a documentação dele. No nosso podcast também falamos de fé e falamos também de esporte, né? Você vê até o nosso logo aí e incentivando a nossa galera aí, 50 a mais. Sim. Atletas fazendo imigração, tem histórico assim? Sim, tem atleta hoje que tem atleta... algumas pessoas, tipo, são jogadores, sabe? Às vezes são, tipo, jovens que vão estar nos clubes. E vai dependendo também de que como os clubes também vai à procura de outros, tipo, de outros jogadores no mundo para contratar, assim, nos times. Lá no CRAI a gente nunca recebi tanto... esses casos de pessoa vem como atleta, assim, mas acontece de vez em quando de que a pessoa estava aqui, como ele estava jogando, aí algum time viu ele foi lá e contratou ele. Talvez não é para jogar na primeira divisão, mas às vezes vai lá começando por baixo, aí vai acabando subindo. Então, o que é um processo que acontece no meio de contratação de jogadores, sabe? Como os brasileiros também são contratados muito na Europa e alguns países também do Oriente Médio, então no geral essa questão acontece muito também. Muito bacana, eu espero que você esteja gostando, né, dessa entrevista com o Grevice, abrindo um pouco a nossa mente com a questão da imigração também, conhecendo um pouco, né, do ser humano. Isso é muito importante, às vezes tem uma rejeição com os imigrantes no mundo, mas os imigrantes cooperam, contribuem em todos os setores, desde o imposto de renda até com a questão de trabalho, sendo uma mão de obra qualificada. Às vezes as pessoas acham que o imigrante ele vem sem qualificação. Isso também
ajuda Sim. nessa imigração quando vocês recebem as pessoas e entendem a qualificação delas? Muitas das vezes, porque quando a gente fez o nosso registro dos 10 anos, a gente entendeu que muitos imigrantes que a gente atendia já tinham um ensino superior, uma pós-graduação já. Então, a maioria já vem qualificado. Então, o qualificado fala 2 ou 3 idiomas. Então, é uma das coisas que o Brasil também poderia aproveitar sobre isso, porque é uma mão de obra qualificado. E também que muitas das vezes, quando eu vou em algumas palestras, eu sempre falo assim, você não contrata um refugiado, você está contratando um profissional. Isso. Porque a gente tem que pensar nessa questão. Ele não está entrando na sua empresa por ser refugiado, não, mas ele está entrando na sua empresa, você contratou um profissional. É uma qualidade. É uma qualidade que essa pessoa vai trazer para a sua empresa. Então, acho que seja imigrante ou seja refugiado, não é uma questão de uma pessoa que é um coitadinho, não, é um profissional. Então, ele precisa ser tratado como um profissional, porque ele vai trazer algo novo. E a gente percebeu isso também no CRAI, de que ter muita gente de vários países, então isso traz alguma coisa muito diferencial, porque é o único serviço hoje no Brasil que atende imigrante e aonde que você acessa, o imigrante é orientado desde a sua solicitação até que ele vai conseguir um dia se naturalizar como brasileiro. Então, isso é muito bacana como serviço. Hoje, por ter o CRAI, alguns serviços eu estou implementando em outros estados, mas falamos de uma política pública, então São Paulo é o pioneiro. Então, nessa questão de imigração, porque só Talvez também... seria até na América Latina, né? Isso porque na América Latina eu acho que uma das coisas também que o CRAI se baseou foi da Colômbia também, porque Colômbia é um dos países que já tem uma boa referência. Uma boa referência na questão de imigração. Então, aqui na América Latina, tipo, tem Brasil, tem Colômbia. Então, primeiro, eu acho que o primeiro, ao meu ver, Colômbia, porque até a estrutura do CRAI foi baseado nessa questão das ideias de imigração na Colômbia. Foi uma referência. Isso Então, acho que isso é uma das coisas que é muito bacana também, que trouxe várias insights, várias orientações entre a sociedade civil, o poder público e as órgãos federais. Então, hoje, esse trabalho conjunto... se conversa e ajuda a entender o que está acontecendo sobre a imigração no Brasil. Então, qual a dificuldade que o imigrante encontra? Quais são os perfis que tem essa dificuldade? Como fazer que tenha algum tipo de curso de português voltado a esse perfil de imigrante. Então, e até o perfil profissional também, né? Se ele é um profissional da tecnologia... Isso Hoje, algumas faculdades oferecem bolsa para que essas pessoas, fazendo um vestibular, ele continue os estudos. Então, isso é só com essa parceria e essa discussão, essa conversa de que temos essa facilidade de acessar algum serviço. E também que hoje o São Paulo tem um plano municipal para imigrante. Então, que é o primeiro plano que dentro desse plano até a pessoa pode acessar, está no site lá da prefeitura, que você pode acessar, tem um plano municipal só para acessar o site da prefeitura de São Paulo. Isso, aí você vai ver o primeiro plano, que foi uma das construções entre imigrante, refugiado, sociedade civil, o governo, para chegar até esse plano. Porque hoje também existe o Conselho Municipal dos Imigrantes. Bacana. E que faz votação também, que os votos que vai ter votação agora dos conselheiros, que vai ser, eu acho que daqui a algum mês que vai começar já as eleições, e que sempre tem um mandato de 2 anos. Então, e aonde que eles falam... Reivindicam, passam as demandas. Essas demandas às vezes são levadas para a Câmara, tipo, tem apoio também de alguns políticos, vereadores, que apoiam também nessa... Você falou da parceria civil. Isso, Para os empresários que estão assistindo o podcast, sim,
e sentem no coração de estarem recebendo esses migrantes, Sim. não como coitadinhos, mas Sim. como qualificados. Isso Eles podem entrar em contato com vocês? Como que pode ser feita essa parceria? Ou se já tem algum portal, alguma coisa onde muitas das vezes algumas parcerias que a gente tem, às vezes que a gente temos algumas parcerias com a Cruz Vermelho, tem algumas parcerias que a gente faz alguns mutirão com a CAT, que é o Centro de Atendimento Empreendedor, acho que é de Trabalho e Empreendedorismo, e que tem várias CAT na cidade. Então, às vezes, as empresas podem entrar em contato com o CAT oferecendo esses vagas para que os imigrantes seja contratado. Porque o CRAI, na verdade, em si, a gente não tem um serviço de empregabilidade, mas a gente tem um serviço de orientações para acesso ao trabalho. Às vezes, a gente oferece algumas formações em parceria às vezes com a DESAMPA, às vezes com o CAT, para como fazer um currículo, para como fazer uma entrevista. Então, nesse sentido. Uma dúvida que eu tenho porque tem algumas situações do imigrante. Sim. Um exemplo. Aquele que vem do Haiti. Sim. Que, porventura, né, teve aquela situação de destruição. Sim. Então, ele era formado, um exemplo, engenheiro químico. Sim. Só que ele perdeu o diploma ali. Isso, De repente, não tinha nem o passaporte. E aí ele veio numa situação muito difícil para o Brasil. Isso, E na outra ponta, aquele outro imigrante também, que ele tem o certificado e está vindo para o Brasil. Como que faz essa qualificação? Tem algum mecanismo de validação desses documentos? E existe algumas revalidações de diplomas e isso é uma das coisas que é mais difícil no Brasil. A dificuldade de como revalidar os diplomas, porque é custoso, porque demanda muito dinheiro, demanda as traduções juramentadas, os apostilamentos, e isso também é muito difícil. Alguns casos para refugiados, algumas universidades conseguem revalidar alguns diplomas, mas é um processo que demora também. E muitas das vezes a gente percebe que a revalidação de alguns países europeus é muito mais rápido. E isso pode demorar o quê? De 2 a 4 anos? Depende, porque eu até hoje eu nunca regularizei meu diploma de engenheiro. Nunca conseguiu isso? Nunca consegui. Você está há quantos anos no Brasil? Eu estou há 11 anos no Brasil. 11 anos no Brasil. 11 anos no Brasil. Então, hoje, muitas das vezes, acabando por ter um processo muito demorado e é reduzido algum tipo de universidade que só pode fazer isso. Muitas das vezes as pessoas acabam voltando a estudar de novo, porque... Compensa ela fazer uma outra licenciatura. Isso, compensa você estudar que aguardar às vezes 5 anos, 3 anos para fazer essa revalidação. Eu nunca consegui. Às vezes eu entrei até em contato com a USP, porque é o único que poderia regularizar. Eu primeiro tenho que pagar R$3.000 só para que o processo seja analisado. Só para analisar, não é uma garantia. Não é uma garantia. E até eu liguei, perguntei, e aí eles falaram, olha, se chegar um tempo que foi recusado, então eu perdo esses R$3.000. Então é uma questão que você vê que existe com esse valor econômico você dá um start na licenciatura. Isso, você vê que há uma dificuldade muito grande de fazer a revalidação de diploma. Não estou dizendo que é impossível, mas tem muitas barreiras para até chegar lá para você revalidar. E também depende das faculdades também. Não é que todas as faculdades que conseguem se regularizar também. Então, tem algumas já específicas. Bem específico. Então, você vê que há uma redução muito grande na questão de deferimento desses processos de revalidação de diploma. Então, é uma das coisas muito difíceis. Realmente. Existe uma plataforma chamada Caroline Ball, onde que as pessoas podem solicitar, mas você só tem duas tentativas só. Então, se a primeira tentativa não deu certo, na segunda já era. Então, você não consegue mais pedir essa revalidação. E aí é importante também a questão que você me falou no começo, que é do suporte psicológico, né? Isso, Porque a saúde mental fica fragilizada numa situação dessa.
E muitas das vezes, assim, que eu sempre falo, se a gente, o imigrante, ele precisa sempre fazer mais. Porque a gente, eu, ao meu ver, eu sempre penso assim, se para brasileiro já é difícil, então eu tenho que fazer alguma coisa a mais, Tem porque que ser diferenciado. tem que ser diferencial. Então, se o Brasil vai fazer 2 vezes, eu tenho que fazer 5 vezes, porque é a única garantia que a gente tem como imigrante para, pelo menos, ter acesso a alguma coisa que é melhor para a gente. Então, porque não é fácil, porque a gente é uma concorrência também, que Também. acontece no mercado de trabalho. Então, você precisa ser bem boa no que você E faz, no hein? mundo capitalista tem que estar Isso todo mundo qualificado para... Isso, você precisa bem se qualificar. Então, porque você tem que ter alguma coisa que é diferenciado, tipo, dos outros. Então, que é uma coisa, que é uma batalha que todo imigrante, seja qualquer lugar do mundo, tem que fazer. Tem que fazer. Então, infelizmente, mas é a realidade. É a realidade. Sim, A verdade nua e crua. isso é. O que você diria para aquele imigrante que está, de repente, vendo esse podcast? Sim, Porque, assim, as pessoas têm os sonhos, sim, né? Não é só questão de guerra, política, economia, corrupção. Às vezes as pessoas têm desejo de morar em outros países. sim. O que você diria, ainda mais o Brasil, né? Porque é conhecido muito por causa do futebol Isso é. e todas essas questões culturais do Sim. Brasil que são ricas, né? Sim, E as pessoas acabam vendo assim, quero morar no país do Neymar. sim. O que você diria para esse imigrante que está nos assistindo? O que eu diria para qualquer imigrante, qualquer lugar que ele vai, seja no Brasil, seja qualquer lugar do mundo, é paciência. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi aqui no Brasil é ter paciência, porque até a situação migratória, as administrações brasileiras, não é uma coisa que você conseguir de um dia ao outro. Então você precisa ter essa paciência de entender pelo menos como que funciona o serviço. E isso não é uma coisa que vai levar 6 meses ou 1 ano. Então, para você entender até como cada serviço funciona, leva um tempo, pelo menos 1 a 2 anos para você entender. Às vezes, por ter essa questão também de que, como imigrante, a gente precisa apoiar, ajudar a família. A gente até fica muito ansioso, sabe? Isso Claro. acontece normalmente, mas muitas das vezes é ter pé no chão e vai aos poucos, entendendo como que as coisas acontecem. Às vezes, as coisas não acontecem para todo mundo, como eu, com outros. Às vezes pode acabar uma pessoa se decepcionar, mas sempre tem... Em qualquer país, em qualquer né? país do mundo, mas sempre tem indo em busca de alguma coisa que você acha melhor para você mesmo, mas fazendo isso com muita paciência. Eu acho que é uma das coisas que eu diria com as pessoas, com a pessoa que tem paciência, ele consegue enxergar muita coisa e se orientar com muita facilidade. A sua família, para quem está nos assistindo, Sim. todos moram no Congo ou não? Não, todos não moram no Congo. Hoje tem outro que mora aqui, tem outro que mora no Congo, tem outros que moram na Europa. Então, mas você vê que a diferença do fuso horário também, que às vezes que a gente tem que se comunicar. Também você vê também de como as imigrações em outros países, como funciona, que é no Brasil, que é muito diferente. Tipo, no Brasil já tem algum serviço de apoio, sabe, para imigrantes, sabe, de acesso, de E acolhimento. aí você consegue entender também a diferença, né? Isso, Porque se você tem familiares em outros países, Isso você consegue medir como Isso, que está esse suporte aqui no Brasil. E no Brasil tem muita coisa que são melhor, que são muito melhor. Sim, cada um pensa do seu jeito, mas quem chega ao Brasil consegue entender o que eu estou falando, como imigrante, da questão de acesso. Tipo, aqui tem muitas formações Claro. e são gratuitos. Então, eu aproveitei isso, tipo, eu fiz tantas formações, porque lá no Congo a gente não tem essas possibilidades. Mas aqui eu tenho essa possibilidade de fazer muitas formações, e são formações, tipo, curta que
que abre as portas, que né? abre as portas, de 3 a 4 meses, você se for, pode fazer eletricista instalador, uma coisa assim, pouco tempo, no Pintor, CEP, pintor, empilhadeira, isso. Então, gesso. isso também não é só porque você ganha trabalho, mas também para a vida, sabe? Claro. Porque cada um tem uma casa, imagina. E você precisa trocar uma lâmpada. Então você entende também isso. A gente só não estuda só para trabalhar, mas não também. É só o trabalho, Não né? é só o Mas trabalho. para aprender, né? Para aprender e acaba também. virando um hobby também. Isso é. Então eu acho que isso é uma das coisas muito legais do Brasil. Então, nessa questão de que tem vários cursos no Senac, no Senai, tipo aqueles cursos livres, sabe? Que te ajuda também a você se inserir no mercado também para a vida. E até para saúde mental também, Isso, né? Que você consegue fazer aquele network, conhecer Isso, outras pessoas, ter amizades. Isso é. Tem muitos espaços como o Sesc, sabe? Onde que as pessoas têm... Eu me lembro na época, quando eu cheguei, então, por não ter uma pessoa aqui em São Paulo, eu ia no Sesc. Aí tinha muitos eventos lá, teatro, às vezes você tem acesso a Wi-Fi gratuito. Então, isso ajudou naquela época para... E em São Paulo tem a Casa do Imigrante também, Isso, né? Tem a Casa do Imigrante que fica lá no centro, no bairro da Liberdade, que é o Glicério. Então, eu fiquei lá por 4 meses. Ah, é? Sim, eu fiquei lá por 4 meses. Quando eu cheguei, eu E fiquei essa lá... experiência de 4 meses... E foi muito legal, porque a gente teve apoio dos assistência social, lá também tinha curso de português, que estava oferecido para alguns professores voluntários. Então, eu achei muito legal, porque também é o começo de cada imigrante. Tipo, eu cheguei à cidade de São Paulo, não conhecia ninguém, sabe? Então... ter esses espaços, na época eu fui acolhido pela Caritas, a Caritas que também ajuda refugiado. Pela Igreja Católica, Isso, né? A Missão Paz também é por a Igreja Católica também. Então, foi ajudado e foi acolhido lá e todo o processo de migração foi pelo apoio desses serviços. Então, vendo esse serviço, para mim, é gratificante também, porque, assim... Eu poderia ficar na rua sem saber o que fazer, mas tem esse apoio. Mas ficou protegido. Isso, tem esse apoio desse serviço, dessas orientações, como acessar, a pegar um transporte, como chegar a Polícia Federal para se regularizar, como ir à UBS. E ele está lá no centro, tem a UBS-C, a Macé, que fica lá perto também. Então... tem essa facilidade, ajuda bastante para como imigrante, que uma pessoa também que nunca teve contato com o idioma português. Então, imagina, então tem essa dificuldade também, mas eu acho que esse serviço existe para apoiar, orientar, facilitar pelo menos o dia a dia do imigrante, para ele entender que ele não está perdido, também que ele não está só. Então, eu vejo isso quando eu estou no CRAI, quando alguém chega e que se sente que tem alguém que fala no mesmo idioma, você vê o alívio, até a cara... aquele peso, aquele peso da pessoa, sabe? Você vê que a pessoa chega, às vezes assim, fala, calma, então vamos conversar, então vamos entender. Aí funciona assim, agora eu consegui entender. Você vê que ter esse serviço apoia bastante gente para entender e como ter essa facilidade, que não é que nem em todos os lugares do mundo existe algum serviço assim. Então, eu acho que é muito legal o serviço que a Prefeitura de São Paulo tendo feito nos últimos anos, é muito legal. O Brasil hoje seria sua segunda nação, porque Sim. Quando você vai visitar um país, Sim. né? Quando você vai visitar seus familiares em Sim. outros países, dá aquele sentimento, quero voltar logo para casa? Sempre. Como posso dizer assim, durante esses 11 anos, é quase uma vida inteira passando por aqui, sabe? E o Brasil assim, minha... como eu posso dizer, Brasil é cabeça e o Congo é meu coração. Então, os dois eu tô junto. Então, é muito legal vendo que a gente ultrapassou nesses 11 anos aqui no Brasil, e sempre foi coisa legal, sabe? Existe coisa que aconteceu, tudo bem, mas é a vida que segue. Como em qualquer outro país, Como né? qualquer outro país, mas de coisa
boa, acontecer várias coisas, sabe? Então, acontecer muitas mudanças na questão também da imigração, de você ir lá todo dia conversar com o poder público. Teve uma evolução. Teve uma evolução de conversar com os órgãos, tipo a Polícia Federal, conversar com outro, dessas questões, sabe? De alinhamento nos procedimentos, de como os imigrantes têm algumas dificuldades de tal documento, sabe? Você vê que essas discussões produzir vários frutos de como ter essa flexibilidade também durante os atendimentos dos imigrantes, seja no serviço público, seja nos bancos, seja na Polícia Federal, onde que todo imigrante tem que ir para se regularizar. E teve também, né, a gente fala muito do Brasil. Sim. Mas teve também esse suporte por parte do Congo, ou da Embaixada do Congo aqui no Brasil. Vocês conseguem ter esse acesso? Na época era muito difícil. Hoje em dia, com a mudança também do regime, também porque a gente tem um novo presidente. Porque na época do Kabila era muito difícil, mas hoje com o presidente Tshisekedi, Félix Tshisekedi, então temos esse contato agora. Ele é mais aberto, até pedir para aqueles congolês que estava fora, pode até votar no Congo, não precisa do visto, não precisa de, tipo, você pode ir sem problema, pode ser até que é filho tipo, naturalizado, pode votar. Então, hoje tem essa flexibilidade de um congolês, mas vocês chegaram a ter essa situação de não poder nem voltar ao Congo, Isso, né? Então, mas hoje em dia tá aberto, sabe? É o novo presidente que tá... Uma nova mentalidade também, que já passou também por questão migratória, então ele já entende, de muita coisa. Então, hoje, muitas das vezes, ele está com engajamento de apoiar muitos jovens, apesar de que é uma estrutura que foi enfraquecida por muito tempo, mas aos poucos vai voltando. Está se reconstruindo, se reestruturando. Está se reestruturando, então, mas já está no caminho certo, já, as coisas. Mas hoje, muitos contatos com o consulado, com o embaixado, até recentemente a gente viajou para Brasília, a gente foi encontrar no ministro do Estado, que estava aqui depois de 40 anos, o Brasil não o Congo não teve tipo parceria com o Brasil. Então, foi agora tipo para criar esses laços antigos, porque desde 40 anos atrás, já tem 40 anos, não tinha essa conexão. Não tinha essa conexão. Então, com esse novo presidente, o Brasil, a República Democrática do Congo voltou a ter esse contato com o Brasil para fazer essas parcerias Sul-Sul com a República. Foi assinado muitos acordos. Então, eu achei muito legal por ter essa questão. Avançou bastante coisa. Então, acho que... E também o nosso presidente vai estar em novembro aqui para participar da Copa 30. Ano passado participaram, esse ano também vai participar. Então já estão os preparativos para participar. Isso, porque a República Democrática do Congo e o Brasil têm as maiores reservas do mundo. Isso. Então a República Democrática do Congo tem o Floresta Equatorial e o Brasil tem a Amazônia. O Brasil tem o Rio e o Rio Amazonas, a República Democrática do Congo tem o Rio Congo. Então que tem um poder de 50 mil quilômetro cubo que se joga no oceano, tipo, essa potência de água. Então, você vê que são os dois reservas mundial na biodiversidade. Tem que ter essa parceria mesmo. Isso, que tem essa parceria mesmo. Então, hoje em dia, da questão que falamos de carbono, então, são esses dois países, tipo, a República Democrática do Congo e o Brasil. Falamos dessa questão de biodiversidade e também da reserva mundial, sabe, sobre os carbonos e até mais do aquecimento global também. Então, são esses dois países nesse momento e também para sempre, porque só existem essas grandes reservas no mundo. Essas grandes reservas. Sim. Vocês que estão nos assistindo aí devem estar falando, tá muito bom o bate-papo. Mas vamos para as considerações finais. Sim. Já está estendendo o nosso horário, sim, que é uma pena, mas a gente pode estar preparando aí um segundo tempo no futuro para esse bate-papo com o Grevice. Sim. Quais seriam as suas considerações finais e se você tem alguma mensagem aos seus familiares? Minhas últimas considerações é que, assim,
sempre acredita em si mesmo. Sempre acredita em si e também acredita sempre que os dias serão melhor. Porque como homem de fé, eu falo como homem de fé. Claro. Então, acho que a fé é uma das coisas que faz que a gente levanta as montanhas que estão nas nossas frentes. Não vai ser fácil, isso que eu posso dizer para qualquer um, mas também não vai ser difícil, nem vai ser impossível. Mas com a fé, a gente consegue enxergar. E queria agradecer a minha mãe, que eu amo muito, a minha esposa também, os meus irmãos, em todo lugar que eles estão, e vemos que Deus tem algo melhor fazendo com as nossas vidas, e é tudo que eu poderia dizer. E também dizer a todos os imigrantes que acessam o Brasil e que existe um centro de apoio para os imigrantes, que é o CRAI, que fica no bairro da Bela Vista, que está na rua Major Diogo 834. Ali apoiamos todos os imigrantes e refugiados, seja dependendo das suas condições. Então, pode acessar o serviço, é um serviço de referência, e ali vai receber, eu tenho certeza que tu vai receber todas as orientações que são referentes à imigração. Muito obrigado por ter nos assistido e até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.